De modo geral, os cogumelos eles precisam ser cultivados em um local fechado. Tá? Isso é o que vem acontecendo, isso é o que tem sido aplicado quando nós pensamos em cultivar cogumelos para vendê-los e ganhar dinheiro com isso. Né? Estamos falando de cogumelos cultiváveis. Então, de modo geral, o local para cultivo de cogumelos ele precisa necessariamente vai ser um local fechado, que vai ter materiais utilizados, vai ser de alvenaria, ou seja, tijolos, madeira, pode ser utilizado em conjunto com lonas. Então, basicamente é um local fechado que pode ser utilizado para cultivá-los. Depois disso, quais as possibilidades? Né? Nós temos locais para produção de pouca quantidade até média e grande. O que seria pequeno, médio e grande? Pequena quantidade, 1, 2, 5 quilos semanais de cogumelos. Podem passar para 50, podem passar para 300, podem passar para mais de 500 quilos semanais de cogumelos. E locais também são possíveis de utilizar para a produção, poderiam ser baús, né, de caminhões, então as carrocerias, podem ser containers, não necessariamente novos, né, mas são utilizados, são empregados para o cultivo de cogumelos. Depois disso, nós temos pequenas construções, às vezes estão em desuso e podem ser reajustadas para a produção. Não necessariamente fazer criar um galpão novo para cultivar cogumelos. Agora, quando eu falo desse cultivo, então vocês percebem que todo esse tipo de cultivo é muito diferente do que muitos podem estar pensando que tem, né? Não vou dizer que não existe, mas que tem, claro, que é aquele cultivo que tem no meio do mato, né? Vai ter cogumelos que vão nascer lá no meio do mato, são os cogumelos silvestres que em épocas específicas podem ser colhidos e vendidos, mas antes de mexer em qualquer tipo de cogumelo silvestre, claro, sempre estudem muito, porque tem muitos cogumelos muito parecidos, alguns venenosos, outros não, então reservem um tempo para estudar muito esses aí também, tá? Antes de consumi-los. Também não é em toras. É possível produzir, principalmente o shiitake em toras, mas não é a ideia, né? O cultivo de shiitake já demanda uma outra estrutura, estruturas até bem maiores, mas não que seja impossível, mas hoje em dia já está se mudando um pouco dessas técnicas, mas também dá para ser utilizado, né? É uma técnica muito utilizada algumas décadas atrás, né, para o cultivo. Não que não dê para utilizar, mas atualmente já tem outros métodos até um pouco mais interessantes. Existem muitas técnicas de cultivo. E aí, dependendo da técnica que a pessoa pretende desenvolver, utilizar para o cultivo, então o ambiente ele vai se adequar àquele tipo de produção. Por isso que não existe um padrão, não dá simplesmente para botar lá uma caixa de sapato, fazer uma maquetezinha dentro e dizer é assim que vai funcionar. Até porque muitas vezes a pessoa já tem uma construção, a pessoa já tem um local, então nem sempre vai ter exatamente aquelas medidas, aquele tamanho. Às vezes a pessoa quer produzir muito menos cogumelos, às vezes a pessoa quer ter um empreendimento muito grande, então por isso não existe um padrão. Não tem simplesmente como desenhar na mão como vai funcionar, né? E isso servir para todo mundo. Porque muitas vezes o local onde vai ser cultivado vai ser um local muito mais quente, outro vai ser muito mais frio, outro vai ser muito úmido, outro vai ser muito seco. Então, todas essas diferenças, elas vão fazer com que na parte da construção, tudo isso deve ser levado em consideração, juntamente com a técnica utilizada para cultivo. Então, por isso que cada local de cultivo ele acaba sendo único e não existindo um padrão para o cultivo de cogumelos. Não adianta nós fazer a construção perfeita, deixar todos os maquinários prontos e a pessoa nem sequer sabe cultivar cogumelos. Primeiro, tem que começar a compreender todas essas etapas. Por isso que eu digo que o cultivo de cogumelos ele não pode começar de uma forma barata. Ela deve começar de uma forma simples e barata. Isso porque a pessoa vai conhecendo o local de cultivo, vai conhecendo todas as divergências, o tamanho necessário das salas que ele vai utilizar, onde que ele vai começar a ver a questão da altura, do ambiente, se é um local mais seco, mais úmido, mais frio, mais calor, mas todas essas divergências que vai ter de clima de um local para outro, em relação às variedades, ver qual que ele vai poder vender mais, vender um pouco menos. Tudo isso, aí depois sim que ele pegar todas as técnicas necessárias, tudo isso para cultivo e ver qual que vai produzir mais, qual vai produzir menos, é que sim, então ele vai produzir
vai poder criar então o local onde ele vai querer, o local onde ele vai construir para a produção de cogumelos. Existe um ditado que diz que cabeça que não pensa, cabeça quando não pensa, o corpo sofre. E é mais ou menos isso, né? Não adianta fazer um negócio, começar um empreendimento novo, que ao invés de dar prazer, vai começar mais a te dar dor de cabeça. Que a pessoa acorda da manhã cedo e já acorda estressado, acorda já cheio de problemas e não de soluções, né? Então por isso que é necessário começar pequeno e depois ir ajustando para que não tenha nenhum sofrimento nesse... não adianta ficar cortando etapas que lá na frente você vai bater de cara no muro. Então essa é a ideia. Começar pequeno e depois você vai expandindo e já conhecendo, né? Ao passo que a pessoa vai crescendo, vai ter um crescimento orgânico, né? Que é o que é dito quando a gente vai crescendo um novo empreendimento, um novo negócio. De uma forma vai começando a crescer e cada passo que é dado, a pessoa vai simplesmente aumentando.